Hoje eu não iria falar sobre as provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas o dia foi bastante tenso. Então eu resolvi falar rapidinho com vocês e eu vou falar principalmente sobre este pedido de suspensão da medida liminar feito pela Advocacia Geral da União e também sobre a divulgação do link para consulta dos locais de realização das provas. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento esses materiais em vídeo, então não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Mas vamos às atualizações sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E eu quero começar falando sobre a divulgação dos locais de realização das provas. Algumas pessoas comentaram comigo hoje durante o dia que esta divulgação violava a medida liminar que suspendeu a realização das provas. Pessoal, na minha opinião, não há uma violação, nesta divulgação. Por quê? Porque a medida liminar, ela suspendeu a realização das provas, ela não cancelou a realização das provas. Então, estas provas, elas irão ocorrer em algum momento. Se elas não ocorrerem no dia 9 de maio, neste final de semana, elas ocorrerão em outro momento. Portanto, não há uma violação à medida liminar. O que há, sim, é uma violação ao princípio da vinculação ao edital, que se faz lei entre as partes em um concurso público, já que o ensalamento ele deveria ter sido divulgado no dia 4 de maio e não no dia 5 de maio. Então, ao meu ver, a violação está na data em que foi divulgado o link para consulta aos locais de realização das provas e não por ter sido divulgado. Além disso, pessoal, aconteceu uma coisa bem estranha hoje durante o dia, porque algumas pessoas já estavam consultando os locais de realização das provas, enquanto ainda não havia no site do Sebrasp um comunicado oficial, não havia o link, não havia sido disponibilizado no site do Sebrasp o link para consulta destes locais. No momento já está lá na página do Sebrasp. Se você ainda não consultou, então você pode acessar lá o site e consultar o local em que você realizará a prova. Eu já consultei e para mim não houve alteração na cidade de realização das provas, porque conforme vocês sabem, naquele comunicado que foi divulgado na última sexta-feira, constava que a cidade escolhida pelo candidato para realizar a prova poderia não ser a mesma em que ele efetivamente realizaria a prova. Mas no meu caso, o pessoal, continuou a mesma cidade, Eu moro em uma cidade do interior, então a minha perspectiva era de realizar a prova na capital. Isto se manteve, eu irei realizar a prova na capital, é claro, se eu for realizar a prova, porque se a prova ocorrer neste domingo eu não irei fazer, conforme eu já comentei com vocês, mas o meu local de prova se manteve então conforme o previsto. E o de vocês? Me digam como ficou o local de prova de vocês, deixem aqui nos comentários se houve alguma alteração, porque algumas pessoas comentaram comigo que houve alteração, inclusive de pessoas que iriam realizar a prova, pessoas de cidades do interior que deveriam realizar a prova nas capitais, mas o local de realização das provas foi alterado para cidades próximas. Então, me digam como ficou os locais de vocês, deixem aqui nos comentários. Mas vamos falar sobre a suspensão da realização das provas. No início da semana, as provas foram suspensas por uma decisão liminar, uma decisão de primeira instância. E hoje, a Advocacia Geral da União protocolou pedido de suspensão desta decisão liminar. Este pedido ele é direcionado ao presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pessoal, só uma dúvida, vocês sabem por que a Polícia Rodoviária Federal está sendo representada pela Advocacia Geral da União? Isto acontece porque a Polícia Rodoviária Federal é um órgão público e órgão público não tem personalidade jurídica, portanto, quem responde é a entidade a qual ele pertence, portanto, a União. Aproveitando para já deixar uma dica sobre responsabilidade civil do Estado. Mas vamos continuar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem um histórico de decidir em se tratando de pandemia, em se tratando de Covid, no sentido de que não cabe ao Judiciário analisar estas questões, que são questões de competência do chefe do Poder Executivo. Por isso que muito se fala que há grande probabilidade da liminar ser cassada. E realmente, pessoal, há esta probabilidade, mas há uma questão importante aqui
que é a tese principal do advogado, onde este advogado alega um vício no motivo deste ato administrativo de manutenção da realização das provas. E isto é uma ilegalidade, portanto, pode sim ser analisado pelo judiciário. Portanto, pessoal, a gente deve continuar, então, otimistas, né? E vamos continuar aguardando. Pessoal, qualquer novidade eu comento aqui com vocês. Eu sei que a situação está bem difícil, porque a maioria dos candidatos precisarão viajar longas distâncias e toda esta incerteza na véspera da data provável de realização das provas causa ainda mais ansiedade, né? Mas não há o que fazer. Eu estou gravando este vídeo no dia 5 de maio à noite e até agora ainda não saiu uma decisão em relação a este pedido de suspensão feito pela Advocacia Geral da União. Então, vamos continuar aguardando e qualquer novidade eu informo vocês por aqui, eu comento aqui com vocês. Então, não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos se você gostou do conteúdo e me sigam também no Instagram. Bons estudos!